Olá! Começa agora mais uma edição do Sindepres Responde. Esse programa é feito especialmente para esclarecer as dúvidas do trabalhador terceirizado e temporário sobre as questões trabalhistas, jurídicas e legislativas que envolvem essas categorias. A convidada de hoje, a doutora Juliana Colombelli, advogada do Sindepres. Doutora Juliana, muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Cleide, o convite e a oportunidade de tirar as dúvidas de todos os nossos representados. Ok. Bom, esse programa é transmitido pela internet no site www.tvsindepres.org.br. Para você que está nos assistindo, manda sua pergunta, sua dúvida e sugestão para o e-mail tv@sindepres.org.br. Doutora Juliana, para a gente começar esse bate-papo de hoje, eu gostaria que você contasse um pouco sobre as suas funções aqui dentro do Sindepres. Bem, eu trabalho no departamento jurídico coletivo do sindicato, assessoro a diretoria nas negociações de convenções coletivas, realizo as negociações de banco de horas e participação nos lucros. Perfeito. Bom, hoje nós vamos falar de vários temas, entre eles banco de horas, hora extra, escala de revezamento, entre outros. Bom, doutora Juliana, primeira pergunta aqui, enviada pelos nossos internautas, e a gente imagina que seja um trabalhador terceirizado, claro. Ele pergunta o seguinte, o que é e como funciona o banco de horas? O banco de horas, vou só fazer um adendo de como ele surgiu para a gente poder entender como é o seu funcionamento. Ele surgiu nessas grandes montadoras do ABC, há muito tempo atrás. Eles haviam a necessidade de dispensar em massa os trabalhadores na época de baixa produção. E para evitar esse tipo de dispensa, que era muito onerosa para as empresas, eles criaram o chamado banco de horas, que nada mais é que um sistema de compensação das horas extras realizadas. Então, por exemplo, um exemplo bem legal é uma fábrica de sorvete. No verão, ela está com a produção em alta, bem ativo. Então, os trabalhadores têm a necessidade de realizar horas extras praticamente todos os dias para poder suprimir a demanda. Chega no inverno, cai a produção drasticamente. O trabalhador quase não tem atividade para desenvolver. O que ele tem que fazer? Ficar em casa. Então, isso que é o banco de horas. Então, na época de pico de produção, ele desenvolve, faz hora extra, gerando as horas a créditos, e no período de baixa produção, ele gera as horas a débitos, para poder compensar, descansar, usufruir com a família, o que melhor puder fazer. Agora, uma coisa também que é importante a gente deixar claro, que para qualquer empresa poder utilizar dessa modalidade de sistema de banco de horas, é essencial e obrigatória a pactuação de acordo com o sindicato. Se ela não tiver acordo pactuado com o sindicato para esta finalidade, ela vai ter que pagar essas horas extras realizadas pelos empregados como extra, não pode utilizar desse banco, tá? O sindicato faz essas negociações com as empresas, né, desde que elas tenham todos os requisitos preenchidos, que é essa necessidade do pico de produção e do período de compensação. Para poder fazer isso, como funciona? A gente faz assembleia com os empregados que deliberam se querem trabalhar nessa modalidade ou não. Se eles quiserem trabalhar nessa modalidade, aí o sindicato faz toda a parte jurídica, o acordo formalizado, tudo direitinho para não ter nenhum prejuízo para as partes. Então, o banco de horas é praticamente um sistema bancário mesmo, como o próprio nome diz. Horas a créditos, horas a débitos e no final do período o acordo tem que estar zerado. Ele tem validade de 1 ano, pode ser renovado, desde que seja pago as horas que tiverem, né? Perfeito. Então, funciona dessa maneira. Bom, em caso de extinção do contrato de trabalho, como fica o pagamento de banco de horas? Se houverem horas a créditos, a empresa tem que pagar o trabalhador no percentual de 50% pelo menos. Por quê? Porque ele utilizou, fez a hora extra, vai ser dispensado, ele tem que receber, porque ele não compensou. Se houverem horas a débitos, aí a gente entende, né, porque para o trabalhador é bem mais benéfico, que ele não pode descontar essas horas. Por quê? Porque foi uma opção da empresa a implantação desse sistema. Então, o trabalhador não pode ser penalizado por isso. Então, se houverem horas a débitos na dispensa, não pode haver o desconto. Maravilha. Outra dúvida aqui dos nossos representados é o que é um trabalho em escala de revezamento? Se o empregado trabalha em escala de revezamento, ele pode fazer banco de horas? Bem, o trabalho em escala de revezamento, ele existe para as atividades que têm a necessidade de trabalhar em domingo e feriado, como o caso de portaria.
Os domingos, normalmente, preferencialmente, é o dia de descanso de todo mundo. Então, as empresas que não concedem a folga aos domingos, obrigatoriamente têm que conceder uma folga na semana. Como, por exemplo, a escala 5x1, trabalha 5 dias e descansa 1. Então, inicia sua escala na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, folga no sábado. A jornada reinicia no domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, folga na sexta. E assim sucessivamente. A nossa convenção coletiva de trabalho, ela prevê a única jornada admitida de 12 horas na modalidade 12x36. As demais escalas, elas obrigatoriamente têm que respeitar a jornada de 8 horas, limitado a 2 horas extras por dia, que a CLT nos autoriza. Então, assim, ele não pode superar uma jornada de 10 horas em outras modalidades de escala. A convenção é expressa. Isso existe porque antigamente existia-se muito afastamento dos trabalhadores por conta de estresse, saúde mesmo, que estavam sendo prejudicadas pela longa jornada dele. Então, o Ministério do Trabalho, junto com diversas entidades sindicais, ele realizou um trabalho e nós estamos brigando por isso, para que os trabalhadores não sejam prejudicados, e a única escala de 12 horas admitidas é a 12x36. Com relação aos trabalhadores que fazem escala de revezamento, podem utilizar banco? Não podem utilizar banco de horas, são institutos totalmente incompatíveis. Por quê, Cleide? Porque a escala de revezamento já é uma modalidade de jornada mais difícil para o trabalhador. Então, você ainda vai penalizá-lo com um banco de horas? Não pode. A nossa convenção é expressa no sentido de proibir essa prática. Perfeito, muito bom. Bom, e sobre a questão... Aqui eles perguntam, é devido o pagamento de hora extra no percentual de 100% em trabalho realizado em dias de feriado na jornada 12x36? Sim, existe uma súmula do TST, a número 444, que ela determina o pagamento, sim, de hora extra 100% nos dias de feriado. Mas eu quero deixar bem claro que isso é uma súmula, não é lei. Então é passível de discussão na Justiça do Trabalho. Em que pese a gente ter muita chance de ganhar, porque já existe a súmula e, né, tem uma boa possibilidade. Okay. Muito bom. E o turno ininterrupto de trabalho, como funciona? O turno ininterrupto, como o próprio nome diz, a jornada é ininterrupta. Não o turno, mas a jornada. Empresas, por exemplo, que têm um maquinário que não pode ser desligado, tem que funcionar 24 horas por dia. O trabalhador, ele também, de alguma maneira, tem que atender a empresa nessas 24 horas. Então, existem turnos de 6 horas, porque a Constituição determina que em turno ininterrupto a jornada não pode ser superior a 6 horas. Então, uma semana o empregado trabalha 6 horas de manhã, na semana seguinte ele trabalha na parte da tarde e na semana subsequente na parte da noite. Então, ele ininterruptamente trabalha por 6 horas, alternando o seu horário. Então, a jornada ininterrupta funciona dessa maneira. Perfeito. Bom, doutora Juliana, ainda nesse primeiro bloco, vamos falar um pouquinho sobre a questão da convenção coletiva. Prevê o pagamento da participação nos lucros e resultados? Ótima pergunta, Cleide, porque esse ano nós tivemos uma grande conquista para a categoria. A PLR ela é prevista na Lei 10.101 de 2000 e desde 2001 tem a previsão na nossa convenção. Na nossa convenção havia a previsão das empresas negociarem a PLR. A partir desse ano, com uma conquista enorme para todo mundo, existe a obrigatoriedade, além de negociar, de garantir um pagamento mínimo. Então, isso mexeu demais com os trabalhadores, ficaram super contentes com essa conquista. Como que funciona? Como nós temos diversas convenções coletivas aqui no sindicato, porque nosso segmento é muito diversificado, os valores eles se iniciam a partir de R$ 210 anual. Eles são pagos em 2 parcelas, a primeira até dia 31 de julho e a segunda até 30 de março do ano subsequente. Agora, como a PLR, ela precisa, né, o intuito dela é ter a contrapartida, então assim, a convenção estabelece que o trabalhador não pode ter falta. Se ele tiver qualquer falta, ele também vai perder um percentual desse valor. Então, é importante ter a contrapartida para a empresa poder utilizar desse sistema. Caso contrário, né, se torna um mero pagamento e não o intuito que é da lei de ter essa contrapartida. Então, a partir desse ano, muito uma bom, vitória. Né? Diga-se de passagem, essa é uma das maiores conquistas aqui do sindicato para o trabalhador terceirizado, né? Sim. Bom, a gente vai para o intervalo e voltamos em 1 minuto.
Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Voltamos com o último bloco do programa, com a nossa convidada, a doutora Juliana Colombelli. Doutora Juliana, em caso de demissão antes do pagamento, o direito à PLR é mantido? Olha, existe uma orientação jurisprudencial que determina que o pagamento deve ser proporcional, sim. Como se trata de uma orientação, também é passível de discussão na Justiça. Porém, o sindicato defende nos seus acordos coletivos de que é devido, de que tem que ser pago sim. Afinal, o trabalhador, ele colaborou por esse período. Então, nada mais justo que ele receba proporcionalmente. Ok. Doutora Juliana, o que é um acordo coletivo? O acordo coletivo é uma negociação que é realizada com o sindicato de classe e com uma empresa específica. Então, ele abrange somente os trabalhadores daquela empresa. Então, esse é o acordo, negociado entre sindicato e empresa específica. Ok. E em quais condições pode ser firmado um acordo coletivo, por exemplo? Sempre para melhorar o que já tem negociado na convenção. Então, assim, vamos melhorar a condição de salário, de benefícios, de horário. Então, tudo que for para melhorar, a gente pode negociar através de acordo coletivo. Uma outra grande dúvida é qual é a diferença de um acordo coletivo e uma convenção coletiva, por exemplo? O acordo, ele é negociado entre sindicato de classe e empresa específica. A convenção coletiva, ela é negociada entre sindicato laboral e sindicato patronal. Então, ela abrange toda a categoria, diferente do acordo que abrange somente os empregados daquela empresa específica. Uma pergunta, né, enviada aqui pelos trabalhadores terceirizados para o Departamento Jurídico do Sindipres, muito interessante. É o seguinte: carnaval é feriado? Olha, carnaval não é feriado. O que acontece? Existe a confusão porque os calendários, eles costumam colocar como feriado, mas não é. Ele pode ser decretado feriado por lei municipal ou estadual. Então, assim, o empregado, gente, eu vou trabalhar na terça-feira de carnaval, tenho que receber hora extra? Não, não tem. Não é obrigatório o pagamento porque não é feriado. Agora, tem muitas empresas que o que elas fazem? Justamente porque já é um hábito do brasileiro, esse período de descanso, né, o carnaval, eles fazem a compensação disso. Pode ser feito diretamente com a empresa, a convenção permite, só que tem que ter anuência tanto do empregado como do empregador. Caso não exista anuência das duas partes, não pode usufruir disso, tem que trabalhar normalmente sem receber hora extra. Ok, então tá aí respondida aí uma das grandes dúvidas aqui dos trabalhadores. Bom, se o empregado não usufruir da hora do intervalo, o que pode acontecer? Isso acontece muito no caso dos porteiros, né? Porque é muito difícil às vezes eles saírem, não podem deixar a portaria sozinho. Então o que acontece? Se o empregado não utilizar dessa hora que ele tem direito, o empregador tem que pagar como hora extra esse período dele, com um percentual mínimo de 50%. Isso é lei, a empresa não tem como fugir dessa obrigação. Então, se não houver o pagamento, entre em contato aqui com a gente. Ok. E nossa última pergunta aqui: caso o trabalhador tenha que realizar um curso em dia de repouso ou fora do expediente, ele terá direito a receber hora extra? Isso é bem... exceto o cipeiro, né, que existe essa obrigação, os demais empregados, então são duas situações diferentes. A primeira, se a empresa obrigar a comparecer no curso fora do expediente, aí a empresa tem que pagar como hora extra. Se não for obrigatório o comparecimento, for opcional, aí não tem obrigatoriedade de pagar hora extra, porque vai do trabalhador querer ir ou não. Então são duas situações diferentes, então tem que prestar bem atenção para ver qual que vai se encaixar na sua situação. Ok. Doutora Juliana, nós estamos chegando ao final do programa. Eu quero aproveitar e te perguntar o seguinte: há alguma outra informação
mesmo dentro desses temas que nós discutimos aqui hoje, que vale ser ressaltado, que vale ser destacado? Tem ou algo sim. que você queira acrescentar? Tem sim, Cleide. Como eu disse, a questão da participação nos lucros, né, foi uma grande conquista esse ano para a gente. Eu sugiro que os empregados que tenham alguma dúvida, os trabalhadores, entrem em nosso site. Possuímos todas as convenções coletivas disponíveis, porque os valores e datas de pagamento são diferentes. Então, assim, o que eu deixo para vocês analisarem, verem com o seu RH, qual que é a convenção coletiva que vocês estão enquadrados, para verificar como vai funcionar o seu PLR e o seu pagamento. Porque peço também que, não havendo pagamento, também denuncie, porque é uma conquista muito importante para a gente não pode deixar isso para lá. Ok. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. Fique à vontade para suas últimas considerações. Eu que agradeço, quero deixar o nosso departamento também disponível para quem precisar, por telefone, por e-mail, pelo site. Estamos para atender vocês, trabalhadores. Muito bom, muito obrigada. Obrigada, Cleide. Bom, estamos chegando ao final. Eu quero agradecer a todos que nos assistem, especialmente as pessoas que têm enviado suas perguntas aqui para a TV Sindepres. Um grande abraço e até o próximo programa.